Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só nós de novo aqui, tá certo? Professor Renê, História. Hoje nós vamos fazer uma revisão. O Enem tá chegando, tá certo? Então eu montei para vocês um TDzinho de revisão de História do Brasil, tá? Estou um pouquinho rouco, mas estamos aqui na batalha para a gente dar o gás nessa reta final do Enem. Por favor, obrigado pela audiência e vamos começar o mais rápido possível. Como é que eu fiz? Dividi assim. Hoje nós vamos resolver fazer uma revisão dos assuntos que mais caem em História do Brasil, em que? Colônia e Império. Fiz um TDzinho, o material já está disponível aí para vocês, assim que terminar a aula é só baixar, tá certo? Nós vamos resolver uma por uma, explicar questão por questão, item por item, saber por que está errado as que estão erradas e por que aquela que está certa é o gabarito. Peguei essas questões, algumas do Enem, Enems passados, outras de outras faculdades, porque eu queria pegar os assuntos, tá certo? Esses assuntos, eles são muito cobrados no Enem. Essa reta final, eu queria dar para vocês esses assuntos e fazer uma abordagem geral nesses assuntos. Nós vamos começar desde a colônia, desde o começo, desde os descobrimentos, e vamos chegar até o final do Império. E aí, na próxima aula, nós vamos resolver só questões de República Brasileira, que também cai muitas questões sobre a República Brasileira, isso pegando desde a República Velha até os dias atuais. Então, hoje, o que nós vamos ver? Colônia e Império, as questões, os assuntos que mais são cotados dentro do Enem, ok? Então, como diz aquele meu amigo, senta que lá vem história. Só lembrando uma coisa, eu não coloquei questões no caso de descobrimento, escravidão. Lembra que eu falei que cai demais. Tem Enem que já caíram 4 questões falando desse tema. Escravidão negra, escravidão indígena. Mas por quê? Se você acessar o nosso site, você vai ver que vai ter uma aula só de questões sobre esse assunto. Então eu resolvi aí umas 10 questões só sobre o assunto de escravidão. Por quê? Simplesmente porque cai muito no Enem. Então, como tem essa aula já pronta aí para você dar uma revisada, dar uma estudada, não só de questões. Se você procurar aí no nosso site, você vai encontrar uma aula de conteúdo. E esse conteúdo está à cara do Enem. Porque essa questão da escravidão, tanto a negra como a indígena, e toda a questão étnica, toda a questão, vamos dizer assim, do Brasil e suas composições étnicas, que seria, no caso, o branco, o negro e o índio, você vai encontrar nessa aula, e 2 aulas, uma só do conteúdo, uma só da teoria, outra só de questões, tá? Eu abordei aí a questão do período pré-colonial também, que é aquele período de 30 anos em que o Brasil ficou meio em off, tá? Que é aquele período do pau-brasil, é aquele período que o índiozinho ainda tem uma coisa amigável, você também vai encontrar tanto de conteúdo como questões. E aí, professor, nós vamos começar de qual assunto? Bom, quando você tira as grandes navegações, que é o começo da história do Brasil, que você tem que perceber a questão das grandes navegações, do mercantilismo, a questão de Portugal e Espanha se lançando ao Oceano Atlântico, depois ver os povos que habitavam aqui, os povos pré-cabralinos, antes de Cabral, porque índio, você já viu em nossas aulas e já sabe que Colombo, quando chegou na América, achando que estava nas Índias, batizou erradamente os povos daqui com o nome de índios. Não esqueça disso, tem lá na nossa aula. Também já vimos. A questão do período pré-colonial do pau-brasil também já. E o que a gente vai ver agora? A questão do período colonial, ou seja, de 1534 para frente. E o que é isso? Como Portugal resolveu colonizar o Brasil. Esse é o detalhe. E eu queria que você percebesse uma coisa antes da gente colocar para a questão. Na época, Portugal não tinha dinheiro, e aí vamos a uma teoriazinha para a gente entrar na questão. Não tinha dinheiro para colonizar o Brasil. A verdade é essa. Foi por isso que o Brasil foi dividido em lotes de terra chamados de capitanias hereditárias, tá certo? 15 lotes de terras. O rei chamou pessoas, geralmente os nobres ricos, não, a nobreza não foi ela que investiu nessas capitanias hereditárias aqui no Brasil, tá? Talvez um dos motivos de não ter dado certo essas capitanias hereditárias, já vou adiantando, essas capitanias hereditárias não deram certo,
ok? Só basicamente na história vai dizer que duas aí, Pernambuco, São Vicente, um pouco da Bahia também, que eram capitanias que deram certo, tá certo? Muito por causa da cana-de-açúcar, principalmente de Pernambuco. Lembra que a nossa primeira economia, o nosso primeiro ciclo econômico, não esquece, é a cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar. Por quê, professor? Porque Portugal vai decidir plantar cana-de-açúcar. Qual o motivo de ter escolhido a cana-de-açúcar, ou seja, fazer o açúcar? Meus queridos, nessa época, açúcar era um produto caríssimo. Na Europa, era um produto raro, era um produto que muitas vezes vinha do Oriente, tá? Como especiaria. O açúcar, a Europa não tinha condição, nem clima, nem solo favorável para a produção de cana-de-açúcar. Então, o que é que vai acontecer? Portugal, já nas ilhas da África, e você tem que lembrar disso, quando Portugal trouxe tanto o sistema de capitanias hereditárias como o sistema de plantação de cana-de-açúcar, não foi uma coisa assim do nada, não. Eles já sabiam de como plantar, eles já tinham feito essa divisão de capitanias hereditárias nas ilhas lá na costa da África. E tinha dado certo. Tanto o sistema de capitanias hereditárias, ou seja, pessoas particulares foram colonizar essas ilhas lá na África, tá certo? No caso, Portugal não vai gastar em relação a isso, e também a questão da produção da cana-de-açúcar. Então, um dos motivos é porque já tinha dado certo lá, e eles estavam ganhando dinheiro. Outro motivo é que o Brasil tinha bastante terra favorável para isso. Outro motivo é a questão do clima e do solo brasileiro, né, a nossa região tropical, que era muito propícia para a plantação dessa cana-de-açúcar. Um outro motivo, você tinha uma mão de obra farta, né? Inicialmente, não esqueça, você tentou escravizar o índio. Tá? A primeira tentativa de mão de obra escrava para a cana-de-açúcar foi o índio. Só que depois que ele resistiu bastante, não acho que ele não resistiu, não. Quando disserem em alguma questão, a questão da cultura do índio, que ele era preguiçoso, essa coisa toda, isso é altamente falso. Tá? Muito falso. Então, o lance do índio é porque realmente ele resistiu. Não fazia parte da cultura dele ter todo esse trabalho forçado. E outra coisa bem interessante, Portugal começou a ganhar muito dinheiro com a venda do escravo negro vindo da África. Então, ele pensou, cara, eu vou ter no Brasil uma quantidade de mão de obra que vão precisar muito grande. Então, nada melhor do que eu colocar o meu produto, o negro africano, o escravo africano, para aqui para o Brasil. E aí tenta-se tirar totalmente a questão da mão de obra indígena para poder você criar a cultura de comprar o negro, que teoricamente seria forte, adaptável para aquele tipo de plantação e tudo mais. Só que não era, tá? É uma questão mesmo de você ganhar dinheiro, Portugal ganhar dinheiro, e alguns livros dizem que Portugal ganhou muito mais dinheiro, em certos momentos, com a venda de escravos da África, do que propriamente com a cana-de-açúcar, tá? E essa cana-de-açúcar, professor, não esqueça uma coisa interessantíssima. Esse período colonial, já está dizendo, o Brasil era uma colônia. Eu tenho de 1500 até a independência do Brasil, o que a gente chama de período colonial. Aqui é a colônia brasileira, tem vários momentos. Tem o ciclo primeiro inicial, o ciclo do açúcar, tá certo? Se bem que você lembra que de 1500 a 1530, esse período aqui é chamado de período pré-colonial. A gente estudou isso num vídeo, numa aula, né? Esse período pré-colonial é aquele período em que o Brasil fica de lado. Nesse período aqui, de 1500 a 1530, nós temos o pau-brasil. Mas após 1530, aí é que vem a colonização mesmo. Portugal é obrigado por diversos fatores a colonizar o Brasil. E tem que escolher um produto, e um produto que seja rentável para Portugal. Daí o lance da cana-de-açúcar. Quando perguntarem onde é que a cana-de-açúcar é plantada aqui no Brasil? Nordeste. Litoral do Nordeste. O Nordeste brasileiro, no começo da história do Brasil, era o centro do Brasil. Tá? Pernambuco, principalmente. Não é à toa que, ao longo do tempo, quando vai tirando-se o foco econômico do Nordeste e levando para o Sudeste, no caso da mineração, no caso do café, o que vai acontecer? Pernambuco vai se revoltar várias vezes contra isso. O Nordeste, não esqueça, era o centro econômico e administrativo do Brasil no início da sua história.
Não é à toa que a primeira capital do Brasil é Salvador, no Nordeste brasileiro. E aí você vai ter o litoral. O litoral vai ser, eles não adentram muito ao sertão, então essa cana-de-açúcar é mais plantado próximo ao litoral. Quando o lance do adentramento ao sertão, aí já é o ciclo da mineração. O ciclo da mineração já é bem para dentro no Brasil. Cana-de-açúcar fixa mais ali pelo litoral. E é tanto que você faz uma comparação interessante, o Enem faz essa comparação. A cana-de-açúcar, ela é mais... O ciclo da cana-de-açúcar, a sociedade açucareira, ela é algo mais rural. Fazendas e mais fazendas de cana-de-açúcar. Enquanto que a mineração já vai trazer algo mais urbano, ou seja, vai integrar mais a colônia e vai urbanizar a colônia, vai criar um comércio interno. Então lembra disso. Lembra que a mineração vai trazer um mercado interno para o Brasil que não existia em grande quantidade, porque o açúcar era vendido para o mercado externo. Vai trazer uma urbanização, porque quando as pessoas vão entrar, no caso, matagal adentro do Brasil e desbravar para ir atrás do ouro, e precisam se fixar em determinadas regiões, e aí surge o comércio, e aí os caras têm que morar, então vai surgir ali as cidades, os núcleos urbanos. Há uma maior integração do Brasil na mineração. Por quê? Cana-de-açúcar, eu tenho lá uma grande fazenda de cana-de-açúcar, o dono é o senhor lá de Engenho, a fazenda era chamada de Engenho, né, que é onde fabricava o açúcar, tinha um local lá. No caso, o engenho era composto de quê? A casa grande do senhor, a senzala, uma igrejinha, geralmente, porque é uma sociedade altamente católica, o engenho, que era o local onde era tirado o caldo da cana, fervido, né, depois transformado nos bloquinhos de pão de açúcar, como eram chamados, e tinha sua plantaçãozinha de horta, tinha a questão da criação de alguns animais domésticos, tipo, alguns animais ali que serviam tipo gado, tipo a galinha, tipo o porco, e a grande maioria da terra era o quê? Plantação de cana-de-açúcar. Era o canavial, porque para fazer o açúcar eu precisava de muita garapa de açúcar e muita cana deveria ser plantada. Então, não esqueça, esse sistema de cana-de-açúcar plantado no Brasil gerou uma sociedade patriarcal, uma sociedade escravista, uma sociedade altamente católica, uma sociedade rural. Então, veja o que a gente revisou nessa questão do produto cana-de-açúcar. Porque quando a gente está falando da questão, e eu nem mostrei ainda, a gente vai falar do produto, mas eu quero que você entenda que esse produto é só o fio condutor para nós analisarmos vários fatores dentro dessa sociedade açucareira, tá certo? Dessa sociedade do açúcar, como a gente chama. E aí você, geralmente, o Enem traz textos de padres jesuítas que moravam aqui, que vão escrever sobre essa sociedade, de pintores, traz quadros de pintores que vieram e pintaram essa sociedade escravista, né? Debré e outros mais. Então você vai ter a cana-de-açúcar, nessa questão que eu escolhi para vocês, só como fio condutor para a gente ter essa análise que a gente fez todinha sobre a sociedade açucareira. Eu queria pedir para você que, como são assuntos diferentes, assim que eu terminar essa questão, você já, se tiver alguma dúvida, você já manda hashtag no EnemBR, você pergunta, eu tiro sua dúvida para passar para a questão seguinte. Por quê? A questão seguinte já vai seguir uma sequência e já vai ser de um assunto diferente depois da cana-de-açúcar. Beleza isso? Então, outra coisa que você também não pode esquecer para a gente ir direto para a questão. Professor, o senhor está dando assim o conteúdo, antes da gente ver a questão, esse é o lance, tá certo? Essa cana-de-açúcar foi, o pessoal brinca, geralmente diz que foi feito essa plantação em cima do mel, até porque o açúcar vai gerar uma garapinha doce. E o que seria esse mel? Esse mel seria mão de obra, por exemplo, escrava, tá? Monocultura. O que é monocultura? A produção apenas, teoricamente, de um produto, que seria a cana-de-açúcar, e latifúndio. Professor, o que é latifúndio? Grande propriedade de terra. Por isso que os senhores de engenho eram grandes latifundiários. Aristocracia rural, tá? Aristocracia aí, na palavra, significa governo dos melhores, mas nessa época melhores de quê? Os que tinham mais terra. Não tem nada de melhores no sentido de superiores, tá certo? Só analisando o que é aristocracia. Então, eu também tenho
uma coisa interessante. Essa cana-de-açúcar, esse açúcar, era vendido para o mercado externo. Então não tinha algo. O que a gente tinha aqui no Brasil nada mais era do que, dentro dos engenhos, a produção de subsistência. Eu precisava de uma fruta, eu precisava de uma verdura, eu precisava de um feijão, eu precisava de alguma coisa. Eu plantava não para comércio, mas sim para a questão de subsistência do próprio engenho. E é engraçado que isso daqui é chamado, né? Você sabe disso dos livros de história, de plantation, tá? Quando você ouviu o plantation, como os meninos dizem, o plantation é o quê? Mão de obra escrava, monocultura, latifúndio e mercado, produto para o mercado externo. Vamos ver a questão? Questãozinha simples, primeira questão na tela, aí eu quero que você mate essa questão, tá certo? A produção açucareira, limitada até o século XV, pôde deslanchar com a conquista do Novo Mundo. Ou seja, a produção de açúcar era muito pequena até o século XV, realmente era. Como eu falei para vocês, ela vai ser plantada ali pelas ilhas africanas, mas a quantidade de terra ali dessas ilhas africanas, comparada ao Brasil, é uma quantidade de terra muito pequena. Então, a produção não é tão grande. E aí você vai ter, com a descoberta do Novo Mundo, ou seja, com a descoberta, que Novo Mundo eles chamam isso, a América vai deslanchar. E o Brasil vai ser um dos maiores produtores de açúcar daquele período do mundo, tá certo? Só lembrando de uma coisa, quem vai ganhar muito dinheiro mesmo, com essa cana-de-açúcar, vão ser os holandeses. Quando você escutar os batavos, os flamengos, os Países Baixos, tá certo? Os holandeses, tá? Eles são os caras que vão fazer o quê? Portugal não tinha dinheiro. Isso daqui, vamos dizer, financiar um engenho custava teoricamente muito caro. E quem ia emprestar o dinheiro para esses caras? Os holandeses chegaram e fizeram isso, tá? Depois vai acontecer um problema, eles vão ser expulsos do Brasil, mas nesse início, holandeses financiam o açúcar brasileiro, holandeses transportam o açúcar brasileiro, holandeses têm a rede de vendas na Europa desse açúcar brasileiro, holandeses refinam esse açúcar brasileiro, então os holandeses só não sabem realmente plantar, colher e transformar a cana-de-açúcar, o caldo, em açúcar, tá certo? Nesse primeiro momento, os holandeses vão ganhar muito dinheiro com o açúcar brasileiro porque eles vão ser os grandes financiadores do açúcar brasileiro. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, os holandeses invadem o Brasil. Exatamente, se lembrou muito bem. A invasão holandesa no Brasil vai se dar exatamente por causa disso. Porque vai ter uma hora em que eles vão ser expulsos do Brasil e eles vão perder exatamente essa galinha dos ovos de ouro que era o financiamento da cana-de-açúcar no Brasil. Então eles invadem para quê? Ora, se eu só não sei plantar, colher e transformar em açúcar, eu invado e eu aprendo a fazer isso, depois eu vou para outro canto e faço. Foi o que aconteceu, meus queridos. Já falando com vocês sobre a questão vamos dizer assim, da decadência do açúcar brasileiro, foi exatamente os holandeses, tá? Quando eles vieram aqui para o Brasil, nas invasões holandesas, Maurício de Nassau foi ali para Pernambuco, né? E aí ele vai aprender, os holandeses vão aprender toda a produção, né? Como é que faz. Depois que eles são expulsos, eles vão para as Antilhas, que são as ilhas ali da América Central. Eles plantam esse açúcar muito melhor do que o do Brasil, muito mais próximo da Europa, e eles já têm toda o resto da logística, então o açúcar deles vai ser muito bem vendido na Europa e o brasileiro vai entrar em decadência, tá certo? Eu já estou dando o spoiler do final da história. Então vamos lá. A questão número 1 diz assim: a produção açucareira, limitada até o século XV, pôde deslanchar com a conquista do Novo Mundo. Flávio Campos e Miranda, Renan Garcia. A escrita da história, o nome do livro, São Paulo, Editora Scala Educacional, 2005, página 206. Aí a explicação para a afirmação acima. A pergunta é: a explicação para a afirmação acima. E que afirmação é essa? O açúcar brasileiro desandou, ou seja, deslanchou, depois do século XV com a conquista da América. Por quê? Bote aí as opções. Bate o olho nas opções. Letra A diz o seguinte: no clima quente e úmido. Opa, pelo amor de Deus, Brasil, clima quente e úmido da região tropical, na fertilidade do solo
e principalmente nas disponibilidade de imensas extensões de terra, tá certo? O Brasil não tem clima, principalmente nessa região onde foi plantado, tá? Nessa região quente e úmido, tá certo? A fertilidade do solo se dava em algumas regiões, tá? Em algumas regiões. A disponibilidade de imensas extensões de terra, isso daí eu concordo. Brasil, quando fez o sistema de quê? Capitanias hereditárias, ele distribuiu grandes quantidades de terra. Os capitães donatários distribuíram grandes quantidades de terras para determinadas pessoas. Isso vai gerar a questão dos latifúndios, que até hoje tem um problema de terra no Brasil, que poucas pessoas têm quase todas as terras brasileiras, tá certo? Então, a letra A está falso nesse sentido. Letra B, vamos analisar. Na implantação das capitanias hereditárias da América Portuguesa, o que facilitou o cultivo da cana-de-açúcar por todo o território nacional. Acabei de responder quando eu estava explicando. Não foi em todo o território nacional. A cana-de-açúcar ela vai se limitar principalmente ao Nordeste. O Nordeste é onde vai concentrar a questão da cana-de-açúcar, até pelo solo, tá certo? E pelo clima, tá? Um solo, principalmente ali na região de Pernambuco, um solo chamado de massapê, muito propício para plantação de cana-de-açúcar. Então, a letra B está errada. Lembra, tem dúvida? Hashtag no Enem BR. Letra C. Na agricultura de subsistência, que foi largamente utilizada nas colônias americanas e o que impulsionou o plantio da cana. Não houve agricultura de subsistência. Professor, o que é a agricultura de subsistência? É aquela agricultura que você faz para você suprir suas necessidades. A cana-de-açúcar não foi plantada para suprir as necessidades dos engenhos. Ela foi plantada para ser vendida para o exterior. A agricultura de subsistência está totalmente desvinculada nesse sentido da plantação de cana-de-açúcar. Então, aí está falso. É uma questão de monocultura de latifúndio, ou seja, monocultura de grande quantidade de terra. Letra D, nas mudas de cana-de-açúcar encontradas em solo americano, que eram mudas de melhor qualidade do que aquelas encontradas no Oriente. A cana-de-açúcar, ela vai existir no Oriente. A cana-de-açúcar, a questão da cana vai ser trazida aqui pelos donatários para ser plantada aqui na América, aqui no Brasil. Então, você não vai ter essa versão dessa cana americana, nem muito menos ela melhor do que a do Oriente. Cana-de-açúcar vai ser trazida do Oriente para ser plantada aqui no Brasil e ela se desenvolve muito bem, como eu estou dizendo para você, no Nordeste brasileiro. Então, só deve ser a letra E, vamos analisar. A cana-de-açúcar vai se alargar aí depois do século XV no sistema de plantation, está aqui, ó, que foi implantado na América, caracterizando-se por produção em larga escala, ou seja, grande quantidade, ok. Latifúndio, também ok, está aqui no quadro. E pela monocultura e pela mão de obra assalariada. Opa, essa daí também está falsa. Então, mão de obra assalariada, mão de obra escrava. Então, você vai para onde, pessoal? Vamos dar uma analisada. Você vai para a letra A. Preste atenção na letra A agora. Clima quente e úmido, tá certo? Na região tropical, na fertilidade do solo e principalmente na disponibilidade de imensas extensões de terra. Então, veja, aí ele não definiu em todo o território. Quando a gente analisou, a gente bateu o olho e disse, pode ser que seja em todo o território, mas a questão, a letra A, não fala em todo o território. Alguém já estava me dizendo aqui, já estava fazendo algumas perguntas e eu já vou responder. Clima quente e úmido no litoral brasileiro, em terras tropicais. Na fertilidade do solo brasileiro, ele não diz, não define, e isso é interessante, não define que é em todo o território. E principalmente na disponibilidade de imensas terras e extensões, imensas extensões de terra. Então, depois que você analisa todas, veja que a letra A, nessa questão, é a que é mais certa. Professor, por favor, letra B, o que é que está errado? A questão
da implantação da capitania hereditária facilitar o cultivo da cana-de-açúcar colonial. Isso não vai ser. Capitania hereditária vai ter a briga entre elas. Letra C, na agricultura de subsistência. Cana-de-açúcar não tem agricultura de subsistência. É em larga escala. Letra D, nas mudas de cana-de-açúcar encontradas em solo americano serem melhores do que o Oriente. Também não tem. Ou seja, as mudas são do Oriente trazidas para a América. E letra E, o que é que está errado? Só o final. Mão de obra assalariada. Lembra, como eu botei no quadro, mão de obra escrava. Aí você volta para a letra A e percebe que a letra A realmente ele não define que é em todo o território, como ele define, por exemplo, em uma dessas questões que ele disse que o solo vai ser plantado em todo o solo americano, tá certo? Então você vai ter aí letra... Tá pronto, a letra B está dizendo assim, o cultivo da cana por todo o território colonial. Não foi todo o território colonial. Então, letra A, resposta correta. Próxima questão, dúvidas nessa questão? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Quando nós passarmos para 2, já é outro assunto. Eu acho que tem um rapaz aqui perguntou qual o motivo da... Diz aí, vamos lá. Da aculturização? Pode ser, de quê? Tá falando sobre a questão indígena, né? Outra coisa também, não sei se é do mote dessa aula, a questão da diferença entre o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Pode ser. Eu vou explicar mais na frente, mas eu posso dizer agora. O Tratado de Tordesilhas, meus queridos, foi o tratado... Então, vamos lá. Tem uma questão aqui na frente, mas eu vou explicar logo sobre a aculturação do índio. O índio brasileiro, a gente viu aqui que ele vai ser catequizado. Assim que descobre a América, é o que está acontecendo na Europa, a questão, depois de um certo tempo, a questão do Concílio de Trento, que vai fundar os jesuítas, a Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus, ela tem um intuito bem definido. Qual é? Você vai para a América e vai catequizar esse índio. Vai trazer esse índio que está sem religião, claro que eles não consideravam a religião dos índios, ele não considerava o politeísmo indígena, tá certo? Não considerava de maneira nenhuma. Então, o que é que vai acontecer? Os jesuítas vêm para cá para catequizar esse índio. Na hora que você catequiza esse índio, na hora que você impõe não só a religião, mas aí você tem que vestir o índio, porque está nu nessa religião, é pecado. Você tem que deixar ele esquecer deixar de lado todos os seus deuses e você passa a cultuar os deuses da Igreja Católica. O Deus da Igreja Católica, você faz com que ele tire toda a sua cultura e comece a agir como um homem branco. Tá? Isso daí é quando você diz que o índio foi aculturado. Em outras palavras, houve isso daqui, essa palavra aqui, ó, etnocídio. Tá? A gente diz que o nosso indígena sofreu 2 processos. O processo de genocídio. E que genocídio foi esse? Assassinato. Genocídio é quando você destrói basicamente uma população, ou quase toda ela. E os índios, quando eles não aceitaram ser escravos nessa cana-de-açúcar, eles foram caçados. Eles foram bem inteligentes, porque como eles conheciam a selva, né, a mata do Brasil, eles adentraram para essa mata e o homem branco demorou muito até chegar a eles. E houve guerra dos bárbaros, que é uma guerra muito grande entre tribos que se uniram contra esse homem branco. Enfim, você tem que saber que o índio resistiu e resistiu muito. Mas aí você vai ter a destruição desse índio, é o que a gente chama de genocídio. E essa questão de se aculturar, ou seja, você pega esse índio e transforma ele num branco forçadamente, porque você faz ele seguir a cultura e a religião desse índio, a gente chama o quê? A destruição da cultura. A gente chama isso de etnocídio, tá certo? Então tem essas 2 palavrinhas. A questão da diferença do tratado, e aí a outra pergunta, do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madrid, aí você tem que ter uma explicaçãozinha mais demorada. Deixa eu só te explicar uma coisa bem rápido aqui, tá? Isso eu vou utilizar em uma questão. Tá? Quando descobriu-se a América, tá? Você vai ter quem descobre a América, quem acha a América? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo estava a serviço de quem? A serviço da Espanha.
Tá? Isso foi, se você me perguntar, a América, eu tenho ela, Cristóvão Colombo chega aqui em 1492. Essa é a data, não precisa saber disso, só para você se situar no tempo. Só que detalhe, quem é que estava bombando no oceano aqui, principalmente na África, né? Principalmente na África, já fazendo esse contorno da África, já indo buscar, ou seja, já dominando o Oceano Atlântico aqui, eram os portugueses. E aí, o rei de Portugal e de Espanha entraram num acordo para dividir esse mar, esse Oceano Atlântico, né? E eles fizeram um acordo, tá? Que foi revalidado pelo Papa da época, em que eles pegavam uma linha imaginária, 370 léguas, tá? Aqui da ilhazinha de Cabo Verde, que era uma ilhazinha portuguesa que ficava aqui na costa da África, e eles tipo que baixavam uma linha. E até as 370 léguas seria de Portugal. E depois disso seria da Espanha. Isso daqui é o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas. Por isso que o Brasil vai ter aquela divisãozinha de capitanias hereditárias que você geralmente vê nos livros. Porque esse território aqui pertencia à Espanha, depois de 370 léguas. Só que teve uma época, e aí a gente vai ter uma questão sobre isso, eu vou falar de novo, tá? De 1580 a 1640, professor, preciso saber dessa data? Não. Não, é só para você se situar no tempo. Se você quiser saber o Tratado de Tordesilhas, 1494. 2 anos depois, ó, da descoberta da América, foi feito o Tratado de Tordesilhas. 2 anos depois, ó. E aí, bem depois, esse período aqui é importantíssimo para o Brasil. Por quê? O que é esse período? Esse período é chamado de União Ibérica. Professor, e o que é a União Ibérica? A União Ibérica é quando a Espanha, Filipe II, da Espanha, ele conquista Portugal. Ou seja, ele agora é dono da coroa espanhola e também da coroa portuguesa. E se ele é dono de Portugal, automaticamente ele é dono da colônia de Portugal, que era o Brasil. E o que isso tem a ver com o Tratado de Madrid que você me perguntou? Tordesilhas, você já sabe. Porque é o seguinte, durante esse tempo da União Ibérica, veja que são 60 anos, ó. 60 anos. Tudo isso daqui pertencia à Espanha. Então, olha para cá, para o mapa, e entende uma coisa. Não fazia mais sentido essa linha, porque tudo agora pertencia a quem? À Espanha. Foi por isso que há várias pessoas, vários portugueses que moravam aqui na parte de Portugal, adentraram para as terras espanholas. E quem foram esses? Geralmente nos livros dizem, olha, os jesuítas vieram catequizar índios aqui dentro, o gado foi expulso do litoral e teve que adentrar para as matas, teve que adentrar, seguir o leito dos rios, porque teve um alvará aqui, o gado estava comendo a cana-de-açúcar, pisoteando a cana-de-açúcar, então a rainha baixou, e portuguesa, baixou uma lei para expulsar o gado e só poder criar gado a 80 quilômetros do litoral. Então o que vai acontecer? O gado vai entrar aqui nas terras espanholas. A questão das missões jesuíticas aqui, no que hoje seria Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, também vai acontecer, vai vir gado para cá também. A questão dos bandeirantes aqui em São Vicente, aqui onde é São Paulo hoje, vai adentrar indo atrás de índios para escravizar, indo atrás de pedras preciosas. Outra coisa também, então vai ter entradas para fundar fortes aqui dentro. Então eu vou começar as drogas do sertão que vão ser procuradas aqui na região da Amazônia. Então vários fatores vão fazer com que pessoas adentrem esse território durante esses 60 anos. Quando termina a União Ibérica, o que acontece? O rei da Espanha, ele diz o seguinte, ei, o que vocês estão fazendo aqui no meu território? Aí os caras disseram o seguinte, mas era da Espanha, tudo não é da Espanha, a gente veio para cá, a gente já mora aqui faz tempo. E o rei da Espanha disse, ei, pois agora que terminou a União Ibérica, vamos voltar a Tordesilhas de novo. E aí o rei de Portugal disse, negativo, ó, eu já cuido dessa terra, meu pessoal, os portugueses já cuidam dessa terra já há muito tempo. Então existe uma lei chamada Uti Possidetis, é dono da terra aquele que realmente cuida. Aquele que cuida é o dono da terra. A gente vai sentar, fazer novos tratados, porque Tordesilhas não existe mais.
E aí é quando começa uma série de tratados, não é só Madrid, tá? Tem o Tratado de Toledo, tem o Tratado de Santo Ildefonso, tem o Tratado de Badajoz, dá uma olhadinha nesse tratado. Mas um dos mais importantes, que já caiu no Enem, foi o de Madrid. Por quê? O último dele, não é que seja o último, mas o que vai definir as terras do Brasil como ele é hoje, é o Tratado de Madrid. E foi esse que ficou valendo depois de todos os tratados que foram feitos aqui, o de Madrid é o que ficou valendo. E é o de Madrid que a gente considera que faz mais ou menos as fronteiras do Brasil como ele é hoje. Ei, beleza? Dúvida respondida? Agora, mais alguma dúvida? Não, professor. É porque eu nem estou lendo no chat, eu estou tentando transmitir pelo Facebook, mas não vai dar certo, não. Ah, tá certo. Então transmita só Só aqui mesmo. aqui mesmo.